Psicopatologia 3, Psicoses. Introdução. A complexidade semântica do termo psicose pode levar a confusões na comunidade científica entre os psicanalistas sempre que estiver em discussão os critérios quanto à analisabilidade, ao prognóstico clínico e à apreciação casuística de trabalhos publicados acerca da análise de psicóticos. Assim, na literatura psicanalítica pode-se perceber que a avaliação da eficácia analítica com os pacientes psicóticos varia em função do critério diagnóstico adotado pelos investigadores. Nos Estados Unidos, a distinção entre esquizofrenias processuais e psicoses esquizofrenoides costuma ser algo frouxa, e daí as estatísticas são mais otimistas, sendo que o contrário ocorre nos trabalhos europeus. E no Brasil? Creio que recém estamos dando os primeiros passos em direção a uma autonomia de pensamento e praxis, isto é, libertando-nos da condição de meros importadores e imitadores, sem recair no extremo oposto de romper ou menosprezar as inestimáveis contribuições vindas de consagrados autores de todas as partes do mundo. Não cabe aqui fazer uma pormenorizada apreciação da nosologia psiquiátrica e tampouco uma acurada distinção entre os referenciais teórico-técnicos procedentes das diferentes correntes do pensamento psicanalítico. Da mesma forma, não serão agudamente valorizadas as diferenças entre o que a psicanálise e as diversas formas de psicoterapias praticadas por psicanalistas, sendo que, no presente capítulo, elas serão todas englobadas sob a denominação de método analítico. Como não se pode falar de psicose como uma categoria homogênea, vou adotar o critério de uma classificação de base clínica em 3 subcategorias. 1. Psicoses propriamente ditas. 2. Estados ou períodos psicóticos. E 3. Condições psicóticas. Psicoses implicam um processo deteriorativo das funções do ego, a tal ponto que haja em graus variáveis algum sério prejuízo do contato com a realidade. É o caso, por exemplo, das diferentes formas de esquizofrenias crônicas. Estados psicóticos abarcam um largo espectro, mas sempre pressupõem a preservação de áreas do ego que atendam a 2 condições. Uma é a de que esses estados psicóticos permitem uma relativa adaptação ao mundo exterior, como é o caso dos pacientes borderline, personalidades excessivamente paranoides ou narcisistas, algumas formas de perversão, psicopatia e neuroses graves. A segunda condição consiste no fato de que esses quadros clínicos possibilitam uma recuperação, sem sequelas, após a irrupção de surtos francamente psicóticos, reações esquizofrênicas agudas ou episódios de psicose maníaco-depressiva, por exemplo. Condições psicóticas. Essa denominação aqui refere àqueles pacientes que, apesar de estarem manifestamente bem adaptados, são portadores de condições psíquicas que os caracterizam como potencialmente psicóticos e que, não raramente no curso do processo analítico, podem apresentar episódios de regressão ao nível de psicose clínica. Isso deve-se a uma acentuada presença dos assim chamados núcleos psicóticos. Corresponde ao que Bion denomina como a parte psicótica da personalidade, que, como sabemos, não designa um diagnóstico psiquiátrico, mas sim uma condição da mente. Esses núcleos psicóticos estão subjacentes às estruturas neuróticas rigidamente organizadas, como, por exemplo, as da natureza obsessiva ou somatizante, as de natureza obsessiva ou somatizante, as quais funcionam como uma última e instável barreira defensiva contra a permanente ameaça de descompensação psicótica diante de um incremento de ansiedade. Cada uma dessas referidas 3 subcategorias, por sua vez, pode ser subdividida conforme o grau de gravidade, em uma escala que vai de 1, forma benigna, a 4, maligna, sendo que muitas vezes elas tangenciam e superpõem-se umas às outras. No presente módulo, em relação aos pacientes que foram nominados como sendo os de condições psicóticas, vamos limitar-nos a esclarecer mais detidamente as características da parte psicótica da personalidade, enquanto que, relativamente aos pacientes portadores de estados psicóticos, vale fazer uma referência mais particularizada daqueles que apresentam uma estrutura borderline.
Ninguém contesta que devemos às concepções originais de Melanie Klein acerca do desenvolvimento emocional primitivo a possibilidade de uma maior compreensão do que se passa no psiquismo dos psicóticos, o que propiciou a abertura das portas da psicanálise para essa categoria de pacientes. Dentre os mais eminentes seguidores kleinianos, impõe-se destacar os nomes de Rosenfield, mais adiante serão mencionadas algumas ideias dele, de Siegel, particularmente é bastante importante a distinção que ela fez entre símbolo e equação simbólica, de Meltzer, com as suas noções de identificação adesiva e de um estado mental de desmantelamento que ele observou em pacientes autistas, e Bion. As contribuições deste último são reconhecidas por todos os seus colegas aqui citados como as mais originais e importantes para o entendimento e tratamento analítico com psicóticos, razão porque as ideias de Bion merecerão um destaque especial. Estrutura psicótica. A observação médica corrente do psicótico certamente não permite captar o essencial da psicose. Tomamos como prova disso as numerosas e muito frequentes A observação médica corrente do psicótico certamente não permite captar o essencial da psicose. Tomamos como prova disso as numerosas e muito frequentemente excelentes descrições que foram dadas sobre a psicose na literatura médica, sem verdadeiramente ter pretendido atingir o essencial. Bem antes de ser objeto de descrição, vista de fora ou podendo, em todo caso, ser aceita na sintaxe espaço-temporal que nos é habitual, a manifestação psicótica terá como primeira característica a de ser disposta em uma estratificação totalmente diferente, merecendo verdadeiramente, quanto a isso, o qualificativo de alienada que lhe é conferido. A alienação de conteúdo, por certo, tal como ela se manifesta na alucinação, no delírio, nas ideias loucas de toda a natureza, mas sobretudo a alienação quanto ao continente, e está bem aí, creio, a originalidade da psicose e sua gravidade também, em relação ao funcionamento habitual considerado normal, a alienação de continente incide primitivamente sobre a própria estruturação do fenômeno mental, sobre a elaboração do pensamento, tal como a vivemos e a conhecemos, bem mal ainda. Ela se manifesta muito particularmente sobre a maneira pela qual o sistema nervoso, sensível fisiologicamente às diferenças perceptíveis e não aos valores absolutos, está ancorado de saída na dimensão diferencial e, pois, na percepção das distâncias das relações e das estruturas. Essa sensibilidade diferencial do sistema nervoso nos é restituída em todas as formas de atividade mental, no nível do real ou do imaginário, na atividade perceptiva em que as diferenças formais são sentidas no recorte espacial sincrônico da imagem, nas fantasias, nas quais além das precedentes variações sincrônicas, se acrescentam as variações de ordem diacrônica da história, do evento e da memorização. No nível do simbólico, encontrar-se-á ainda o eco dessa percepção diferencial na estruturação verbal que retoma no recorte o positivo do significante ante as articulações diferenciais do significado. Saussure, 1968, página 162. Assim, serão sucessivamente integradas em uma rede de estruturas cada vez mais diferenciadas de valor semântico crescente, as percepções inerentes à recepção de formas reais e aos investimentos econômicos, que elas implicam, por um lado, geradores do funcionamento da parte imaginária do psiquismo, em proveito de uma organização cada vez mais simbólica, não deixando subsistir senão as linhas de articulação esquemática e estruturais, seus limites, para reter apenas seus representantes verbais. Eles abandonam, assim, em parte, a ordem do real e do econômico que está ligado a ele, em favor da organização do semântico. Isso compensa aquilo, ou mais exatamente, isso completa aquilo. Essa organização diferencial continua sendo a parte essencial do funcionamento psíquico sadio ou neurótico. Ela necessita da existência separada e bipolar de um sujeito e de um mundo objetal, ou das representações deste. Na impossibilidade de funcionar desse modo, nos encontraremos em presença de uma organização unipolar, Boré, funcionando, seja na clivagem, a parte do objeto e a parte do sujeito em contato, separadas de sua totalidade respectiva, formam uma pseudo-totalidade. O objeto parcial, fundamentalmente separado dos outros e, portanto, alienado, vai um pouco como na metonímia, servir temporariamente ou de maneira duradoura de objeto total para um pedaço do sujeito,
ou sujeito parcial, que igualmente sustenta o lugar temporariamente de sujeito separado do resto do mundo, assim como da própria totalidade de seu corpo, em uma palavra, fragmentado e alienado. Assinalemos, de passagem, que o termo sujeito parcial não é habitualmente empregado, mas não parece ser pior que o termo objeto parcial, que, a meu ver, não dá conta do fato de que esse objeto parcial funciona verdadeiramente, nesse momento, no lugar da totalidade absoluta. Fundamentalmente outra alienada, seja na fusão, sem distanciamento objetalizante e pois sem tomada de consciência possível. Assim aparece em seu conjunto que assume o lugar de pensamento no psicótico, e esse nos parece ser o fenômeno mais considerável, que tentaremos traduzir nestas poucas páginas. O conhecimento teórico desse modo de organização psicótica, seu enfoque dinâmico e clínico nos parece, com efeito, dever ser considerado como mais importante que a explicação direta dos conteúdos ou as descrições clínicas que os exprimem. Essa situação explica as dificuldades muito particulares encontradas pelos terapeutas habituados, antes de tudo, à elaboração e ao estudo dos conteúdos, para abordar a dos continentes, que é para nós o primeiro momento da abordagem do psicótico, tempo primeiro, mas não único por certo, pois o tempo do sentido propriamente dito também existe no psicótico, mas relativamente dissociado, pois ele nem sempre é aceito como tal pelo paciente, que durante um período o percorre, o aciona, mas não o compreende. Uma empresa eminentemente árdua querer descrever e tratar a psicose, se levarmos em conta que a particularidade primeira da vivência psicótica concerne, como acabamos de ver, ao desaparecimento relativo do quadro mental de referência, aquele que todo mundo reconhece implicitamente como seu, como conteúdo de suas experiências, aquele mediante o qual se percebe o fundo sobre o qual vêm se inscrever as diferenças de que falaremos, aquele que, por conseguinte, rege a colocação em forma mais habitual de nossos conteúdos e que serve também, por isso, de quadro de referência implícito para as descrições clínicas a considerar. Aqui, não mais somente as personagens loucas na psicose, poder-se-ia dizer que não há mais personagem e não há mais mundo. Há a fusão do todo ou funcionamento de fragmentos clivados. Como descrever então a psicose sem dar primeiramente um esboço desse funcionamento particular que, bem antes de se exprimir por seus conteúdos significativos, começará por impor ao interlocutor um modo existencial particular de mentalização, no qual o caráter pré-objetal imporá um registro funcional e estrutural perfeitamente incomum que, convém lembrar, é específico da loucura psicótica. E é em primeiro lugar nessa abordagem formal que se põe em jogo elementos de mentalização que lhes são próprios, que situaremos a primeira parte desse estudo da psicose. Quero falar da relação de objeto psicótica e de suas consequências imediatas sobre suas capacidades representativas e comunicativas. A fala do psicótico, o agir e o pensamento concreto. A inaptidão primária para existir de maneira diferencial e, por consequência, para dialogar, nos levará a falar da linguagem do psicótico como uma não-linguagem. Isso, com efeito, não fará senão exprimir fora da diferenciação o significante verbal sua abertura insuficiente em toda a alteridade, pela imaturidade da relação de objeto fusional que ela comporta. Nos dedicaremos mais a sentir a maneira do psicótico, a experiência vital que ele percorre e sua maneira de traduzi-la. Também nesse nível, faremos o registro que nele ocupa o lugar da linguagem de valor mais expressivo do que propriamente comunicativo, provavelmente mais próximo, como vimos, do modo de funcionamento pelo agir do que de um funcionamento pelo falar. Chegamos, então, aos aspectos mais arcaicos da existência e da comunicação, verdadeiro aquém relacional, próximo da fusão na qual, diferentemente do que se passa no neurótico, ou no sujeito sadio, aqui há somente uma experiência fusionada e, por assim dizer, um só lugar de ação ou clivada. O terapeuta é primeiro participante e, por conseguinte, estruturante do sujeito em seu ser, antes que seja introduzido pelo viés de um distanciamento nascente no registro personante e personado, do ter que funda na alteridade a fala e a tomada de consciência do real. No psicótico, a insuficiência e mesmo a inaptidão ao distanciamento imaginário e simbólico dão lugar, naturalmente, a sistemas equivalentes de expressão direta das pulsões, não por mentalização, mas por reificação, transformar algo abstrato em algo real.
Com efeito, não se trata de um fenômeno mental verdadeiro, de uma ideia ou de um desejo que implica forçosamente a evocação do ausente, mas de uma verdadeira coisificação de todo esboço de mentalização. O caráter normalmente imaginário do pensamento dá lugar à reificação alucinatória ou delirante, pela qual uma e pseudo-realidade substitui, na imanência percebida de sua materialidade, o caráter aleatório e somente representativo do que seria uma atividade imaginária verdadeira e evocadora do ausente. Essa tendência à reificação encontra igualmente uma saída na organização materializada e acionada do campo existencial, na qual um certo recorte organizador, com valor interpretativo do real, torna-se o depositário externo e reificado do que teria sido normalmente do domínio interno, da intenção e do desejo. Essa exteriorização reificante permite, assim, substituir a tomada de consciência interna de um desejo, isto é, o insight, por uma colocação em cena dramatizada visando a uma certa organização do fora, que eu chamaria por essa razão de outside, modalidade reificada e transposta para fora, com um efeito evidentemente defensivo daquilo que deveria ter sido do sistema interno e subjetivo do pensamento e do afeto. É o que certos autores chamaram de pensamento reificante do psicótico. Nietzsche e Recamier, 1958. Um recorte interpretativo e projetativo do real assume o lugar de pensamento e servirá de campo relacional ao psicótico, enquanto que é ao campo da linguagem e do pensamento, lugar habitual de encontro eletivo e privilegiado que é destinado normalmente a essa função. Por todas essas razões, a abordagem do psicótico se realizará bem melhor no nível concreto do gesto, da mímica, das exclamações ou dos gritos, das conotações ou das intenções que ele percebe eletivamente em seus interlocutores, antes que no nível verbalizado. Triunfo da elaboração pré-consciente dos pensamentos conscientes em uma atividade denotativa rigorosa. Além disso, é por essa mesma razão que ele poderá mais facilmente desempenhar suas pulsões ou ser desempenhado em uma atualização mímica e acentuada próxima do psicodrama, que não estará neste lugar em uma psicoterapia puramente verbal. No psicótico, é a articulação desses dois registros que se mostra primordial a toda atividade de comunicação. Além disso, por sua aptidão a se identificar com o fundo, mais que a se erigir em uma forma separada, o psicótico se integrará melhor por identificação à conversação entre dois interlocutores próximos, do que a inserção em um verdadeiro diálogo. É pela mesma razão que ele vai preferir, às vezes, também falar de si na terceira pessoa. Há nisso um tempo maturativo que é preciso saber respeitar no psicótico a qualquer preço. Mais sensível aos valores absolutos, às quantidades de energia que o animam e que ele percebe diretamente sua vivência corporal profunda, do que a percepção mais intelectual das diferenças e das qualidades. O psicótico será sempre mais sensível à música que às palavras. Digamos, para sermos mais explícitos, que nele um não anda sem o outro e que o acesso ao tempo verbal secundário deve ser precedido ou acompanhado, logicamente, dos diversos níveis do agir. Essa noção deve continuar sendo, em meu entender, a pedra de toque de toda compreensão e de toda abordagem psicoterápica da psicose e do psicótico. A importância do corpo. Muito antes da formação do pensamento e da linguagem, o corpo desempenha um papel fundamental na estruturação do psiquismo. Primitivamente, a criança não tem a experiência corporal como uma unidade integrada. Pelo contrário, ela percebe o seu corpo como uma dispersão de todas as suas partes. Isto deve-se ao fato de que, por falta de maturação biológica, o lactente encontra-se submerso em uma confusão de sensações desordenadas, difusas e indiferenciadas, que ele não sabe de onde procedem. Tais sensações, acrescidas de renovadas angústias e significações, vão sendo arquivadas e registradas como que de forma fotográfica no ego incipiente, onde se constituem como representações do corpo e que, em condições regressivas, podem expressar-se no corpo. Por outro lado, é inerente ao ser humano ter uma certa capacidade de alienar-se no corpo do outro. Isso é porque, em seu início evolutivo, a criança faz um domínio imaginário da sua imagem corporal. Nas organizações psicóticas já há uma detenção ou uma regressão a essas primitivas etapas e, por isso, o indivíduo não discrimina as diferenças entre ele e o outro, o que é de dentro e o de fora, as partes do todo.
Resulta daí então que o temor mais profundo e de maior perigo que o paciente psicótico experimenta, de forma intensa, é o da dissolução e da desintegração do ego e do self. Isso costuma vir acompanhado de fantasias de imagens corporais estranhas e de uma sensação de não habitar o próprio corpo. Da mesma forma, o sentimento de identidade constitui uma preocupação permanente para tais pacientes. Há uma necessidade constante de manter a individuação, de conservar a identidade e de manter as relações com os objetos do mundo exterior, decorrendo daí que eles põem em jogo todos os órgãos dos sentidos ou, inversamente, fazem uma fuga desesperada por meio de uma retração autística intensa. Autores como Lacan, Winnicott e Corrut estudaram a fase evolutiva em que o fenômeno da especularidade ganha relevância, sendo que a regressão a essa etapa facilita o nosso entendimento de alguns sintomas psicóticos. Exemplo disso é o surgimento do sinal do espelho, o qual pode constituir-se como um dos sinais mais precoces da eclosão de uma esquizofrenia e consiste no fato de que na frente do espelho o paciente efetua movimentos sob a forma de gesticulações ou maneirismos, como se estivesse em uma desesperada busca de sua própria imagem. De forma equivalente, nos pacientes em regressão psicótica, podemos encontrar gestos espelhados em que eles, sentados face a face com o terapeuta, executam os mesmos movimentos deste. Em termos clínicos, as primitivas representações ligadas ao ego corporal traduzem-se no paciente psicótico por meio de sensações de estranheza e despersonalização, assim como por vivências de desintegração corporal, de alucinações sensoriais, de crônicos sintomas hipocondríacos e de somatizações. A função cognitiva. A forte influência do kleinianismo em nosso meio determinou que, por muito tempo, a ênfase na compreensão e no manejo do paciente psicótico recaísse unicamente nos problemas decorrentes das terroríficas fantasias inconscientes, com as respectivas angústias e defesas arcaicas. A partir de outros autores, Bion especialmente, o problema da psicose passou a ser entendido muito em relação à patologia das funções do ego, tais como a da percepção, da comunicação e principalmente a do pensamento. O problema do pensamento, por sua vez, está intimamente ligado ao do conhecimento, isto é, às diferentes maneiras que o indivíduo tem de dizer não às verdades penosas, que vão desde um simples mecanismo de supressão até um extremo grau de forclusão, próprio das psicoses. Assim impõe-se ao psicanalista a necessidade de ele ter bem claro para si a gênese e a natureza do pensamento, assim como quais são as áreas cognitivas que ficaram detidas em sua evolução ou que se constituíram como pontos de fixação para futuras regressões psicóticas. Nem todos os adultos alcançam os estágios mais elevados do desenvolvimento cognitivo e muitas vezes as conquistas alcançadas são parciais, sempre dependem da realidade objetiva, a social incluída. Na atualidade, é consensual entre os psicanalistas o fato de que, desde o nascimento, há uma permanente interação entre os fatores biológicos e os interrelacionais. Da mesma forma, há uma tendência entre os que se interessam pela análise de psicóticos em integrar os ensinamentos aportados tanto pelos autores pioneiros como Freud, processos primário e secundário, formação do pensamento obsessivo e delirante, como em Schreber, e principalmente os seus estudos sobre os processos de negação. Ferencz, em 1913, ele descreveu 3 etapas evolutivas do pensamento primitivo do bebê. A. Mágico onipotente alucinatório. B. Fase dos gestos mágicos, através de diversos sinais que ele emite. E C. Fase das palavras com a imaginação de feitos mágicos. E Melanie Klein estudou a patologia dos impulsos epistemofílicos e do processo de aprendizagem, como também pelas contribuições de autores mais modernos. Desses últimos são bem conhecidos por todos nós os trabalhos de Bion, o aparelho de pensar os pensamentos, a proporção inversa entre a onipotência dos pensamentos e o aprendizado pela experiência, a noção de pensamento vazio, a função K e menos K, o ataque aos vínculos, a reversão de perspectiva. E os de M. Kyrle, o desenvolvimento cognitivo a partir dos mecanismos que produzem os mal-entendidos e as concepções ilusórias. São menos conhecidos os trabalhos de Matt Blanco, 1986, psicanalista pertencente à Sociedade Britânica de Psicanálise, cujos estudos sobre as primitivas etapas do pensamento, lógica simétrica e assimétrica, a noção de conjuntos infinitos, estão ganhando gradativa relevância para a compreensão da lógica psicótica. Além dessas contribuições de autores psicanalistas,
É preciso acrescentar aqueles que procedem de outras áreas, como, por exemplo, de Piaget, 1954, suíço, que é epistemólogo e não psicanalista. Esse autor classifica a normal evolução cognitiva em 4 estágios. 1. Sensório-motor. 2. Pensamento pré-operatório. 3. Pensamento pré-conceitual concreto. E 4. Pensamento abstrato e hipotético-dedutivo. O entendimento neurobiológico, especialmente das 2 primeiras dessas etapas, são fundamentais para que tenhamos uma compreensão da estruturação do pensamento do psicótico. Isso justifica que nos alonguemos um pouco mais. Assim, o estágio sensório-motor caracteriza-se por uma absoluta indiferenciação entre o eu e o outro, incapacidade de fazer quaisquer discriminações, uma não integração corporal, uma falta de delimitação com o ambiente exterior. A mãe do bebê, por exemplo, é por ele confundida com a de qualquer outro corpo em movimento. Só ao final desse estágio que começa a formar-se as noções de eu X, não eu, dentro, X e fora. O estágio do pensamento pré-operacional estende-se dos 18 meses aos 6, 7 anos, e algumas de suas características são: a criança começa a ter algumas alternativas, o pensamento ainda é pré-conceitual, ou seja, tudo deve ter uma realidade física, os pensamentos estão na boca, os sonhos no quarto, etc. Tudo deve ter uma causa identificável e um propósito definido. É a fase dos porquê, que dá origem às teorias fantásticas da criança, como, por exemplo, as relativas ao mistério do nascimento e da morte e as diferenças dos sexos e etc. Outra característica dessa etapa é o egocentrismo, pelo fato de ainda não ter condições neurológicas para a capacidade de indução e o nem para a dedução. A criança corrompe, a criança não consegue colocar-se no lugar do outro. Isso ajuda a explicar os aspectos da patologia da linguagem e da comunicação em que o indivíduo parte do princípio de que os outros adivinham-no e entendem-no sempre, pela razão em sua crença de que todos viveriam unicamente em função dele. Pela mesma falta de maturação neuronal, a importante função de julgamento nesse estágio não é de ordem moral ou legal, mas sim está baseada em seus valores unicamente egocêntricos. É importante que diferenciemos este egocentrismo de origem neurobiológica, daquele que é típico da organização defensiva narcisística. É só ao final desse segundo estágio e começo do terceiro que se constitui o pensamento operacional concreto, no qual a criança começa a fazer relações causais, temporais e lógicas, configuradas pelos vocábulos porquê, antes, depois, então, logo, etc., organizadores de importantes funções da sintaxe do ego. A quarta etapa de um desenvolvimento normal, a do pensamento abstrato hipotético dedutivo, somente desenvolver-se-á satisfatoriamente se as etapas anteriores forem suficientemente bem resolvidas. É necessário destacar, para a compreensão do tipo de lógica utilizada pelos psicóticos, detenção evolutiva não subsistente. É necessário destacar, para a compreensão do tipo de lógica utilizada pelos psicóticos, a detenção evolutiva nos subestágios em que persiste um pensamento de um destes tipos. 1. Sincrético, em que parecer é o mesmo que se ver, em que parecer sincrético. 1. Sincrético, em que parecer é o mesmo que ser igual. 2. Reverso. Tudo o que acontece tem que ter necessariamente uma recíproca. E 3. Racionalizado. Fazer o mundo real adaptar-se ao seu. 4. Classificatório. A partir da metonímia de que a parte é igual ao todo e vice-versa, o indivíduo classifica as pessoas baseando-se na presença de um simples atributo comum entre eles. A importância da função de pensar na análise de psicóticos pode ser resumida na postulação de Bion, que em diversos trabalhos enfatiza o fato de que para que a mente possa desenvolver-se é necessário que a experiência emocional das relações íntimas seja pensada. No entanto, uma coisa é pensar de acordo com os primeiros estágios da área do pensamento. Outra coisa é a capacidade de pensar em nível amadurecido, o que abarca o tríplice aspecto de conceituar, julgar e raciocinar, e que, diferentemente do anterior, possibilita que os pensamentos opostos ou os contraditórios sejam reconhecidos como podendo ser concomitantes entre si. A instituição para psicóticos.
Essa particularidade do funcionamento psicótico nos leva a considerar a importância maior de sua abordagem terapêutica em instituição, e não unicamente sob a forma de entrevistas. A instituição para psicóticos deveria, por sua estruturação, assim como em seu funcionamento, ser o lugar privilegiado dos agires, de sua coleta e de sua integração progressiva em uma organização significante verbal secundária, lugar, pois, de passagem eletiva do outside ao inside pelo ego dos introjetados, pelo jogo das introjeções obtidas. Sem entrar no detalhe desses métodos, mas para articular a relação de objeto particular do psicótico com a parte terapêutica, que todavia não concerne a este resumo, eu sublinharia a título de exemplo duas modalidades de enfoque do psicótico pelo agir institucional que descrevi algures e aos quais o leitor interessado poderá se referir. Trata-se, por um lado, no plano teórico, de nossa intervenção no colóquio de Lyon, Psiquiatria e Psicologia Médica no Hospital Geral, de 20 a 22 de setembro de 1974, publicado na revista Psychologie Médicale, 1975, tomo 7º, número 4, em que precisamos as razões teóricas da organização multicanal do fazer e do dizer nas instituições para psicóticos, visando a unificar, em um efeito de totalização, o sujeito dispersado em agures múltiplos e crivados. Por outro lado, em uma ordem de ideias vizinha, descrevemos um método psicoterápico institucional baseado na acentuação possível das introjeções estruturantes pela utilização sucessiva como esforço recíproco dos tempos de presença e de ausência na instituição ou fora dela. Tendo notado na prática e como a teoria nos permite esperar que depois do período de tratamento na instituição, a partida por uma certa duração fixada de antemão fazia o sujeito passar de um sistema terapêutico institucional real por sua presença a um sistema que apela para a evocação imaginária durante os períodos de ausência, se realiza de fato quando saber respeitar um certo intervalo de ausência, nem curto demais nem muito longe, variável de acordo com o sujeito e os períodos de tratamento. Uma acentuação considerável das introjeções, das emoções, das introjeções pelo jogo reforçado, das alternâncias de presença e de ausências, retomando nisso o desenvolvimento genético da mentalização normal, igualmente baseado na ausência e na presença do objeto. Não insistiremos mais aqui nessa aplicação prática. Descrevemos essa disposição terapêutica particular que citamos apenas como exemplo, a propósito das utilizações da instituição como lugar dos agires, na tese de um dos nossos doutorandos. O estudo da relação de objeto dará lugar progressivamente à organização clínica semiológica, constituindo as ditas modalidades clínicas constitutivas de um certo reagrupamento sintomático precedente. O estudo da relação de objeto dará lugar progressivamente à organização clínica semiológica, constituindo as ditas modalidades clínicas constitutivas de um certo reagrupamento sintomático definido pela nosografia clássica. Mas, depois das reflexões de ordem semiológica do capítulo precedente, evitaremos dar aqui uma descrição clínica do exterior, o que levaria rapidamente a retomar o que excelentes tratados apresentam de modo feliz e de maneira bem mais completa, bem antes de nós, e que de qualquer modo não corresponderia ao objeto de nossas preocupações no presente momento. No presente trabalho. Aqui o enfoque descritivo puro intervém muito pouco, tendo em vista a tomada relacional e ao mesmo tempo terapêutica que ela instaura, ao propô-la. Enfim, é sobre as particularidades terapêuticas que uma tal compreensão deixa entrever que terminaremos esse esboço da psicose, conscientes da brevidade clínica que nos impusemos voluntariamente, em proveito de uma proximidade dinâmica máxima, cujo interesse clínico e cuja eficácia terapêutica compensarão a pobreza acadêmica. Relação de objeto psicótica. Sem retomar aqui completamente o desenvolvimento da relação de objeto normal que sairia do quadro que traçamos, devemos, apesar de tudo, situar o lugar da psicose. Manifesto, Freud, 1905 e 1917. Abraham, 1949. Fedden, 1953. Spitz, Ferencz, 1955.
Spitz, 1954, Fromm e Heitmann, 1947, e mais tarde Bové, Net, 1958, e Recamier, 1958, que ela é essencialmente, manifesto que ela é essencialmente caracterizada por uma fixação e uma não ultrapassagem do registro pré-objetal, tal como esses autores a definiram. Admite-se que na origem lactente dela participa, por assim dizer, ao modo da fusão e da identificação, a uma totalidade fusional, em que não existe ainda separação entre o sujeito e seu entorno, e na qual as trocas não são percebidas como uma aquisição do registro do ter, mas como uma simples expansão de seu ser. Compreende-se assim a predominância nessa diálise dos mecanismos de absorção e de difusão próprios a esse período que levaram a defini-lo como pertencente a uma fase oral do desenvolvimento. Lembremos de imediato que se entende sob essa denominação não somente mecanismos, mas sobretudo um nível de estruturação e, pois, de pensamento. Esses mecanismos põem em jogo precisamente as manifestações de tipo oral, qualquer que seja a via de introdução considerada, boca, olhos, nariz, ânus, pele, etc. Eles precedem geneticamente a possibilidade de distinguir um dentro de um fora. Um dentro de um fora, com os limites que isso implique, naturalmente, o espaço que eles delimitam, base do futuro ego. Os modos de funcionamento desse sistema, aparecendo como essencialmente ligados, entrada ou a saída, serão presididos pelo fenômeno de dupla polaridade da introjeção, pôr para dentro, ou da projeção, pôr para fora, sem que, entretanto, jamais houvesse nessa fase, unipolar por excelência, a constituição possível de um distanciamento objetal verdadeiro e sem que houvesse também uma diferenciação entre a realidade inferior e o meio ambiente. A repetição sucessiva dos períodos de ausência, depois de retorno da mãe ou da pessoa encarregada de fornecer cuidados à criança, acarreterá a introdução sucessiva de períodos alucinatórios de desejos, com a insuficiência das satisfações que isso traz consigo, e sua diferenciação da satisfação verdadeira, pela presença real do objeto exterior, do qual a criança tem necessidade. A repetição sucessiva dos períodos de ausência depois de retorno da mãe ou da pessoa encarregada de fornecer cuidados à criança acarretará a introdução sucessiva de períodos alucinatórios de desejos, com a insuficiência das satisfações que isso traz consigo e sua diferenciação da satisfação verdadeira pela presença real do objeto exterior do qual a criança tem necessidade, com a alternância de períodos de satisfação ou de necessidade, correspondendo eles próprios às manifestações alternadas das pulsões, particularmente da pulsão alimentar, sem que haja nessa fase, contudo, ausência de experiências de outra ordem. As sensações alternantes de plenitude e de vacuidade, de bem-estar e de falta, não tardarão normalmente a organizar o sujeito como entidade funcional, como lugar de experiência e, para dizer tudo, como sujeito. Esse lugar é primitivamente único. No começo, existe apenas o sujeito de impressão, que é o lactente em sua vivência unipolar. A repetição da presença e da ausência, em conjunto com a satisfação e a falta, permitirá pouco a pouco isolar o sujeito experimentante de seu polo exterior que, pelo fato dessas experiências, não tardará a se encontrar dissociado de acordo com uma linha de demarcação definida pela ausência possível e a falta, própria aos elementos exteriores, e a permanência do experimentado e a imediatez da percepção, delimitando o setor próprio do sujeito e de seu meio interior. No sujeito normal, a passagem dessa situação fusional e narcisista unipolar ao reconhecimento progressivo de um distanciamento bipolar sujeito-objeto inaugura as primeiras manifestações de autonomização do ego, separado pouco a pouco do meio ambiente. A existência de um ego separado do objeto que o funda, Lebovitch, 1956, assinala a passagem de um modo de existência unipolar à bipolaridade objetal, e essa passagem separa o que os analistas chamam de situação pré-objetal, caracterizando o modo de relação de objeto, de mesmo nome, diferenciada da relação dita objetal, caracterizada pela separação entre o sujeito e o objeto. O resultado feliz desse processo maturativo, dito de personação, Recamier, 1963, delimita igualmente a ultrapassagem da zona de funcionamento psicótico e a entrada na problemática neurótica ou normal. No plano do funcionamento mental, a organização de um ego separado do não-ego vai permitir a diferenciação entre a realidade exterior e a realidade interior, ou fantasmática.
Por um lado, enquanto que por outro lado ela se mostra contemporânea da maneira de ser como comportamental e psíquica particular, articulada de modo fundamental no reconhecimento implícito do sujeito, separado dos objetos, separação suscetível de ser exprimida em seus conteúdos psíquicos pelas representações, distinguidas das percepções do real exterior, transmissíveis verbalmente. É precisamente a aquisição dessa existência separada, desse ego-pessoa, que se mostra falha no paciente psicótico. Mãe do psicótico. Independentemente dos fatores orgânicos que podem sempre intervir nos transtornos do desenvolvimento mental, o fator educativo e, por conseguinte, o papel dos elementos genéticos, em particular da relação materna primária, como objeto primário de identificação estruturante, revelam-se extremamente importantes. Um lugar muito particular deve ser reservado, nessa perspectiva, à mãe do psicótico, que pode, por suas atitudes profundas, manter o lactente e mais tarde o paciente a uma situação imprópria para facilitar a eclosão das manifestações personantes. Uma mãe hiperprotetora, não permitindo à criança alcançar o registro do desejo, estando sempre presente e prevenindo seus menores desejos, que ela torna assim inexistentes. Uma mãe ausente, mais raramente, que não permite que a criança ligue o tempo do desejo, a espera penosa e as representações do objeto desejado. Nessas duas ocasiões, o elemento notável vem a ser a insuficiência manifesta da função do desejo. No primeiro caso, uma insuficiência de motivação pela presença excessiva da mãe evita a ânsia na qual o desejo se inaugura. No segundo caso, a figuração é tornada inútil pelo fato de que ela nunca é completada e, por assim dizer, reforçada como tempo intermediário e mais tarde como sentido pela experiência de satisfação não mais conotada para a criança negligenciada. Também o caso da criança satisfeita inoportunamente, caso da mãe que não entende a demanda, a que lhe dá de comer quando ela tem frio ou que a cobre quando ela sente fome, etc., e que injeta seu próprio desejo. Eis aí uma forma de discordância entre a necessidade fisiológica que se exprime e o sentido desviante que a mãe lhe traz, um pouco como em uma interpretação falsa. A criança grita e a mãe não sabe reconhecer e nomear a pulsão. Ela não poderá integrar melhor, mais tarde, por identificação, essa função geradora do insight. Encontramos aqui uma das mais sólidas raízes da inaptidão a mentalizar. Deleuze, 1969, Freud, 1953. As pulsões, a representá-la. Ela não poderá integrar melhor, mais tarde, por identificação, essa função geradora do insight. Encontramos aqui uma das mais sólidas raízes da inaptidão a mentalizar, as pulsões, a representá-las e a dizê-las. É também uma das manifestações mais frequentemente encontradas no psicótico, em que a função do desejo perturbada mostra-se incapaz de significar realmente o movimento pulsional. Não obstante, a função materna não se deterá nesse papel tão importante de ligação, ou, se preferirem, de soldadura, da moção pulsional em curso de emergência com seu ego, objeto significante. A essa falha principal em seu papel estruturante face ao continente, ou seja, ao desenvolvimento das capacidades de representação pulsional, se acrescentarão as falhas importantes no nível do conteúdo, consecutivas à própria natureza de seus constituintes e em relação direta com sua organização mental. A mãe do psicótico não soube deixar-se instalar o esboço de uma relação personada, levada, como se viu, essencialmente por sua própria necessidade patológica de exclusividade. Essa disposição de espírito tenderá igualmente a afastar a criança de toda saída para o exterior, e muito especialmente para esse outro representado habitualmente pelo pai do psicótico. Não somente a onipresença materna tornará impossível a instauração da relação entre a criança e seu pai, mas além disso, no plano imaginário, no plano da relação existente entre o imaginário da mãe e o nascente da criança, ela eliminará fundamentalmente de seus próprios conteúdos tudo aquilo que pode lembrar e evocar o lugar do terceiro personagem do outro, do pai. Tudo que poderia, nesse nível, introduzir a criança em uma dimensão triangular pela presença reconhecida de um terceiro no imaginário da mãe e em seu discurso. Esse fenômeno, que foi introduzido na problemática analítica por Lacan sob o nome de forclusão, se reveste de uma importância decisiva na edificação egóica insuficiente do psicótico.
De fato, por pouco que o pai do psicótico se mostre, por seu turno, falho, que ele não possa ajudar, por sua própria intervenção. A criança, em sua separação da mãe, esta criança se encontrará irremediavelmente confinada. É isso que a patologia nos mostra, no registro unipolar e fusional impróprio para uma implantação objetal satisfatória, impróprio igualmente para um bom funcionamento mental. Atrapalhando em sua conquista do objeto e na instauração de sua autonomia, o psicótico, parte não diferenciada da mãe pré-objetal, não poderá jamais conferir uma busca objetal qualquer à sua necessidade. Alienada por definição, e se poderia dizer por essência, ele irá constituir de maneira discordante dois polos do funcionamento que se ignoram, acarretando uma verdadeira dissociação do econômico e do sentido, com um polo interno de impulsão instintual crescente, visando a descarga espontânea das pulsões, realizando-se então eletivamente por passagens ao ato, diretas mas não mentalizadas, de valor essencialmente econômico. Um polo externo de representação, pois ele possui o equipamento mental necessário, que não exprime seu desejo desafinado como sentido, que não será senão o eco alienado de um fora irremediavelmente estranho, não mediado pelo desejo, pela pulsão, de onde há a alucinação e o delírio. Essa última característica explica o aspecto discordante particular do psiquismo psicótico, que às vezes não é mais que um reflexo do fora e dos outros. Reflexo não congruente face a uma moção pulsional qualquer, puro injetado oriundo do fora e dos outros, a voz de seu mestre. Bastante próximo nesse ponto do que os psicossomacistas descreveram sob a denominação de duplicação projetiva. Marty, de Milson e David, 1963. Trata-se aí de uma elaboração de pensamento trazida do exterior, por assim dizer, injetada na corrente de pensamento por via recorrente. Esse pensamento não exprime percepção do real na dimensão afetiva e seletiva do sujeito e de suas pulsões. Ele representa somente a organização do campo mental de um modo próximo da reprodução do percebido e segundo as modalidades funcionais que caracterizam essa função nervosa. Um pouco como o computador organiza as mensagens que recebe em função de certos programas recebidos de fora, sem poder jamais juntar a isso um dado qualquer que seria pessoal. O computador não tem desejo, ele executa. O psicótico organiza com frequência do jeito que pode a possibilidade fisiológica, ou seja, conforme uma programação de ordem sensorial definida pela existência de um sistema nervoso. As imagens e as percepções em uma sintaxe que não é a expressão de um desejo ou de uma escolha sentida como pessoal. Ela surge como um reflexo da organização exterior trazida, por assim dizer, de fora. Incapaz que é de produzir e de reconhecer como as suas representações carregadas do significar, o psicótico não tem a possibilidade de separar claramente a percepção real do mundo exterior do que seria o resultado de uma atividade de mentalização figurando um desejo e reconhecido como tal, como atividade mental de origem interna. Assim, facilmente, ele se torna a sede da confusão alucinatória ou delirante, que apenas exprime essa inaptidão em separar o real do fantasmático, não assumido como tal. Ele projetará, isto é, ele constituirá sob a forma perceptiva de uma pseudo-realidade externa os elementos figurativos de seus movimentos pulsionais internos, sem sentir, como é o caso normalmente, toda a subjetividade que caracteriza no sujeito normal a experiência habitual do desejo, em sua elaboração fantasmática e representativa, enquanto imagem mental diferenciada da percepção. Depois de ter assim definido a psicose como modalidade de mentalização que caracteriza a não separação do sujeito do objeto, sob o signo da fusão e da não personação, consideraremos os grandes eixos sindrômicos que reagrupam, sob denominações diversas, os grandes conjuntos funcionais correspondendo às formas particulares de relação de objeto, anteriormente definidas e agrupadas nos recortes de uma taxonomia nosográfica. Organização do ego. Marcada, como sublinhamos, por uma maior ou menor ausência de organização objetal, em níveis diferentes desse percurso, indo do narcisismo primário para a organização anal, passando da fase oral esquizoparanoide à depressão, como diriam os kleinianos, sem esquecer dos aspectos particulares da passagem do objeto dito parcial ao objeto total, que vão se desenrolar as diferentes estratificações da relação objetal e seus aspectos clínicos.
Essas fases ocupam, como se sabe, todo o período ditoral da organização libidinal que reencontramos nos pacientes psicóticos fixados aos diferentes graus dessa estruturação pré-objetal e naturalmente pré-genital. Devemos, entretanto, assinalar aqui que é somente a organização do ego que não atingiu a fase objetal e suas estratificações, organização que, em suas diferentes etapas, orais, anais e fálicas, permite aceder progressivamente aos aspectos essenciais da estruturação objetal, sobretudo edipiana. Esta última destaca, como aliás se viu, os aspectos semiológicos e clínicos dessa problemática, que visa essencialmente a organização normal ou a organização neurótica, tratada em outro lugar. Gostaria de insistir no fato de que é somente a progressão maturante dessas estruturações sucessivas e seu acabamento na primazia do genital que faltam no psicótico e não como se poderia pensar as experiências vividas da experimentação anal genital que naturalmente nele estão presentes, que não deve ser confundido com o lactente, como se vê fazer com demasiada frequência. O psicótico teve durante a vida experiências da série anal ou genital. São as fases de estruturação anal ou genital que nele estão mal definidas. Mecanismos de empréstimo. De acordo com os casos, encontramos no psicótico mecanismos de defesa neuróticos, como Bergeret e Chartier os descreveram, do tipo obsessivo ou histerofóbico, ou mecanismos bem mais regressivos, implicando certo retorno ao narcisismo primário, tal como se vê, por exemplo, no autismo e no apragmatismo esquizofrênico. Toda sintomatologia não tem valor a não ser de empréstimo, representando para o paciente tentativas de solução de um gênero ou de outro, sem que se trate de uma organização estrutural verdadeira e, em particular, sem a solidez que caracteriza as verdadeiras estruturas. Ver, nessa perspectiva, o trabalho de Bergeret. Ela significa, na realidade, a utilização de conjuntos funcionais existentes no paciente, tais como a possibilidade de fazer obsessões ou fazer angústia, nas quais, eventualmente, a angústia de castração permitirá fugir temporariamente da angústia de fragmentação, que poderia oprimi-lo em algumas condições. É assim que se vêem, por exemplo, autênticas psicoses esquizofrênicas se engancharem desesperadamente a algumas formações obsessivas que o ajudam a se manter in situ, tal como uma estaca plantada na terra movediça, apresentando o que se chama então, para diferenciá-las, manifestações existentes em uma verdadeira estruturação obsessiva, obsessões ditas degenerativas, que são muito diferentes quanto à sua compreensão. No que se segue, nos limitaremos a apresentar os principais agrupamentos sintomáticos que aparecem sob denominações diversas e em entidades clínicas diferentes, como modalidades de organização em diferentes níveis de estruturação, em diferentes níveis da estruturação pré-objetal. Organização clínica. Autismo. O primeiro e o mais arcaico desses níveis de organização é certamente caracterizado pelo autismo esquizofrênico, cuja manifestação essencial reside para fugir do trauma de uma impossível boa relação com os objetos ambientes em uma fixação eletiva e persistente a um movimento de desinvestimento sistemático do mundo exterior e no retorno fora da representação e fora de mentalização, o qual põe em cena os objetos e o que está fora, a uma vivência próxima do biológico. Isso se acha realizado no retorno ao estado narcisista primário invocado para o sono que pode, aliás, ser manifesto em certos sujeitos que dormem ou que pelo menos se mantêm em um clinostatismo quase permanente na clássica posição encolhida, igualmente chamada de posição fetal, que indica bem o extremo nível de regressão de sua vivência habitual. Essa posição autística pode, aliás, ser acompanhada nas formas extremas de uma rejeição sistemática de todos os contatos, e em particular de uma recusa alimentar que pode vir a complicar consideravelmente o prognóstico no plano vital. Uma consideração se impõe nesse nível quanto às possibilidades de compreensão desses estados regressivos, se podemos com efeito invocar sobre tais manifestações o retorno a uma situação fetal com a relação materna intrauterina que ela implica, seria profundamente errôneo pensar em uma intencionalidade significante qualquer por parte do paciente,
o que diferencia essas manifestações das manifestações histéricas que podem realizar a mesma sintomatologia exterior. Trata-se, com efeito, bem mais de uma tentativa de retorno ao zero objetal, assumido em uma reificação com valor de agir primário, descarregando fora toda mentalização e toda intenção significante, fora de comunicação também, a aniquilação sistemática de tudo que poderia, de perto ou de longe, implicar uma dependência objetal ou relacional qualquer, mesmo no nível puramente representativo, destruição do pensamento. Ela suprime, além disso, como se pode constatar nesse agir aniquilante, toda a possibilidade de constituir um desejo qualquer cuja elaboração se encontra, por assim dizer, escamoteada. Este último é substituído por sua reificação imediata. O agir substitui o desejo, que ele impede assim de aparecer. Assim que a passividade total e agida que se encontra nos apragmáticos esquizofrênicos substitui de antemão todo o desejo e toda a tomada de consciência do desejo de retornar em um movimento para um narcisismo primário, a totalidade bem-aventurada de uma posição onipresente diante da dependência objetal. É a essa atitude que se pode ligar, creio, o essencial do processo de cronificação de Beauvais, hospitalar ou não, que se atribui à passividade do paciente face à sua doença e a seu mundo exterior. A solidez a toda prova desses estados, bem conhecidos no meio asilar, traduz de fato uma estabilidade econômica maior, obtida no conforto relativo dessa experiência de onipotência que essa posição anobjetal lhes confere. Catatonia. Um outro nível dessa posição anobjetal é obtido, creio, na catatonia, na qual, como se sabe, o fenômeno predominante é uma contratura muscular quase total, com rigidez do tronco e dos membros, cujo essencial reside no plano da musculatura em uma contração simultânea dos músculos agonistas e antagonistas, fixando de maneira curiosa toda a motricidade segmentar e dando ao paciente uma aparência estatuificada, dita conservação das atitudes. Esse fenômeno muscular, tornado clássico nessas formas clínicas de esquizofrenia, implica uma vivência muito particular, da qual um dos aspectos a destacar é certamente constituído pelo bloqueio antecipado de todo movimento que por conseguinte, esse fenômeno muscular tornado clássico nessas formas clínicas de esquizofrenia explica uma vivência muito particular, da qual um dos aspectos a destacar é certamente constituído pelo bloqueio antecipado de todo movimento, por conseguinte, de toda atitude em direção a um objeto qualquer. A posição catatônica implica, acredito, quanto ao modo muscular agido, o desaparecimento real de toda iniciativa motora, e, pois, do desejo que elas implicariam, em um sujeito assim dispensado de antemão de toda busca objetal. Delírio paranoide. Um outro elemento, provavelmente o mais conhecido, que se mostra nessa relação de objeto, a criação alucinatória ou delirante, se encontra na clínica na esquizofrenia paranoide. Tudo se passa nesse período como se o sujeito que não tem mais a possibilidade de se manter no ano objetal, como era o caso anteriormente, não fosse ainda capaz de se situar no objetal verdadeiro, ou seja, como ego sujeito, separado de seu objeto, que seria experimentado como objeto separado do meio ambiente, fenômeno no qual se poderia falar da existência de um objeto separado e total. Nessa fase intermediária, entre os dois extremos que acabamos de definir, se situa um nível de relação de objeto particular, no qual os objetos existentes não são mais negados, mas mais percebidos como separados do sujeito, e pertencendo, pois, ao mundo exterior diferenciado. Trata-se de uma fase pela qual o objeto consubstancial ao sujeito é sentido como pertencendo a seu ser percebido, mas não ainda a seu ter. Nessa experiência é impossível separar a priori o objeto externo verdadeiro, fonte de satisfação pulsional, de sua representação alucinatória, prefiguração externa do desejo, no qual a reativação alucinatória de origem interna, do traço mnésico de uma satisfação anterior experimentada em seu contato. Nesse nível, o sujeito não é capaz de dissociar seu desejo ou sua fantasia da percepção exterior, que tem para ele o mesmo valor. Resultará disso, em geral, uma confusão profunda do real e do fantasmático, do interior e do exterior, da experiência objetiva e subjetiva, que precisamente nessa fase intermediária não estão separados.
Isso explica a riqueza particular dessas formas clínicas em manifestações alucinatórias ou delirantes. Os objetos não são apreendidos separadamente nem como totalidade separada, a não ser por um sujeito total, entenda-se por isso separado do meio ambiente e em relação com ele após a constituição do ego. No psicótico, os objetos são, ao contrário, percebidos como parte constitutiva de seu ser, e encontramos aqui a qualidade dita de objeto parcial destacada por Melanie Klein, 1967. A qualidade de objeto parcial é coextensiva da noção do sujeito parcial, que se caracteriza precisamente o polo do sujeito, antes da constituição verdadeira de um ego separado, fundando no mesmo movimento, como se sabe, o sujeito total, separado de seus objetos igualmente totais. Penso que é precisamente essa característica do objeto parcial que justifica a aptidão muito particular à projeção alucinatória ou delirante de uma parte do sujeito nessa outra parte de si mesmo, que é, nessa fase, o mundo exterior do qual ele não está diferenciado. Devo precisar que essa definição do caráter parcial do objeto, parte do ego não diferenciada, não é exatamente a definição que Melanie Klein estruturou, mas preferimos conservar essa denominação que, assim, explica a relação do sujeito com seu objeto parcial e que vem, a meu ver, acrescentar-se aos estudos kleinianos sobre a questão, sem, aliás, se opor a eles. A definição kleiniana do objeto parcial é mais precisamente baseada na possibilidade, tal como Freud tinha mostrado, de posicionar em um processo de clivagem a parte má do ego fora do sujeito. A parte boa fica assim interiorizada. A operação assim realizada é o que convém chamar de projeção do objeto mal. Essa projeção do objeto mal não é realizável nessa fase, senão em função precisamente da não separação do sujeito e do objeto, tal como definimos acima. Esse movimento de projeção para o exterior, sob forma alucinatória ou delirante do objeto mal, representa um dos mecanismos mais típicos do movimento oral, que é representado, como se sabe, durante todo esse período, pela possibilidade de deslocamento em um movimento de diálise, indo de um dos polos para o outro, polos ainda não separados nessa fase, como subjetal e objetal, em alguns de seus elementos constituintes. A vantagem dessa posição psicótica reside na possibilidade de afastamento para a extremidade distal da parte má. É a projeção no meio exterior consubstancial e não sobre o meio exterior como se vê na projeção fóbica neurótica, por exemplo. Essa atitude se caracteriza no plano clínico pelo surgimento de manifestações delirantes ou alucinatórias, nas quais o sujeito vive como exógeno, o que poderia ser sentido como mal. É o caso, por exemplo, das ideias delirantes de perseguição ou da agressividade do sujeito sendo atribuídas aos outros ao exterior. Ele conserva também por si mesmo as vantagens indiscutíveis no plano econômico de uma tal situação. O dentro é sempre bom. O sujeito pode, assim, sempre se amar e se considerar digno de amor nessa situação privilegiada. Interessante constatar que nessa fase específica da relação de objeto esquizofrênica, tudo parece mostrar uma imprecisão considerável da função do sujeito, topicamente dispersa em múltiplas ilhas, caracterizando a vivência dita fragmentada da existência esquizofrênica em seu contexto clínico maior, a alienação. Esta representa o funcionamento característico desses egos estruturados que funcionam, por isso, unicamente ao modo parcelar do sujeito parcial e do objeto parcial, sem poder jamais chegar a uma elaboração mais completa de um ego diferenciado de seu mundo objetal. No plano clínico, essa atitude irá se traduzir pelo aspecto particularmente flutuante dos pacientes, que não podem, por assim dizer, jamais se ajustar à realidade do momento. Delírio paranoico. Tudo vai ser muito diferente na organização da personalidade dita paranoica. Esta, caracterizada clinicamente pela superestimação de si mesmo e pelo desprezo aos outros, representa, como disse Racamier, 1963, a evidência de um ego organizado e não alienado, ou seja, de um ego topicamente erigido, capaz de um processo organizado de um ato refletido moldado em uma forma social conhecida. Nessas estruturas mais evoluídas que as precedentes, o ego é aparentemente constituído como existente. E digo muito aparentemente, mas ele não pode admitir a existência objetal, a não ser na medida em que o objeto lhe permite assumir a onipotência de seu controle sobre ele. Essa é uma condição essencial da organização objetal do paranoico.
Trata-se, de fato, de uma contrapartida narcisista evidente para um ego particularmente frágil, cuja onipotência afirmada pode apenas compensar a perda, sempre lesiva para o narcisismo, da onipresença primitiva. Se o sujeito não está mais por toda parte, é preciso pelo menos que ele seja o centro, o agente determinante criador ao qual o objeto, tal como escravo liberado, deverá sua vida e sua função. Nessa fase importante e delicada da história do ego, o objeto não é considerado por si mesmo, ele não é jamais senão um instrumento. Eu acrescentaria de bom grado que é um instrumento que não será jamais separado de seu criador, a não ser para lhe confirmar assim facilmente a impressão de sua onipotência e de seu formidável valor, do qual ele não pode se separar. Do mesmo modo que, se o desejar, o paranoide pode, dispersando-se, separar a parte boa de si mesmo da má, que ele clivou. O paranoico, constituindo-se ficticiamente como sujeito separado, não chega a isso, senão na condição expressa de controlar a repartição dos bens, apropriando-se a todo preço do que pode ser bom. Há dois ou diversos sujeitos fragmentados no paranoide, para quem a constituição do objeto permanece aleatória. E não há mais que um sujeito perfeito em um objeto lixeira, ou esgoto, segundo Rakamier, para o paranoico que só pode se erigir como entidade separada da condição de ser a melhor parte do sistema. Há dois ou diversos sujeitos fragmentados no paranoide, para quem a constituição do objeto permanece aleatória, e não há mais que um sujeito perfeito em um objeto lixeira, o esgoto, segundo Rakamier, para o paranoico que só pode erigir-se como entidade separada à condição de ser a melhor parte do sistema. Isso explica, além do mais, a escolha homossexual preferencial de tais pacientes, que se buscam por toda parte nesse processo. Deve-se notar que essa escolha homossexual do paranoico, perfeitamente assinalada por Freud em 1936, em seu estudo do caso Schreber, representa de fato, como ele havia dito, uma escolha intermediária e, por assim dizer, um termo de passagem entre o narcisismo, o amor de si mesmo e o amor objetal. Igualmente, no plano da relação com a mãe, pode-se dizer que o esquizofrênico representa uma parte não separada desta última. Parece, para o paranoico, que surge como muito recentemente separado de seu objeto primário, que ele deva evitar a qualquer preço o encontro afetivo e engolidor com esta última, julgada perigosa demais, porque ainda é demasiado importante. Ele defende assim a fragilidade de sua autonomia recente, pela projeção rejeitadora face a esta última, ou de toda situação que pode ser evocada. Falta de poder manter a fusão total e o conforto narcisista que ela representa, o paranoico mantém nessa posição seu estatuto de bom sujeito, protegido dos ataques da má mãe objeto, mantido assim à distância. Ele pode, desse modo, afirmar-se como sujeito relativamente separado, ao mesmo tempo conservando as vantagens narcisistas que essa projeção lhe confere. À falta de continuar e possuir tudo, ele não pode, enfim, funcionar, a não ser na condição expressa de se sentir possuidor de tudo que é bom. Essa última precisão torna inútil precisar, penso, o lado desreal no sentido de delirante dessas personalidades aparentemente muito seguras de seu incomensurável e patológico orgulho, de seu desprezo pelos outros, que eles observam como uma curiosidade desconfiada, e dos quais eles não podem se aproximar senão com as mais extremas reservas, sua reticência habitual, e para detectar neles as eventuais ignomínias. Inapto a todo o desejo que ele considera como perigoso, o paranoico frágil, sob sua pseudopotência, tentará incessantemente se fazer confirmar em sua boa consciência por outrem. Ele não será assim que descobrir seu desejo de ser amado. Para isso, ele utiliza facilmente a via desafetivada da justiça, a qual irá buscar em intermináveis processos, ou da razão, em discussões lógicas às vezes surpreendentes, e onde a retidão de seu raciocínio gostaria de esconder de si mesmo e dos outros a indigência trágica de sua duplicidade. Essa breve descrição do paranoico, hiperestruturado e sistematizado naquilo que se poderia considerar como uma carapaça caracterial rígida, nos leva para muito longe do impreciso, da ausência de limite, para dizer tudo da irrealidade e de toda a imaterialidade de sua contrapartida esquizofrênica, a paranoide. Depressão. Um outro nível da organização pré-objetal do ego poderá ser representado pela posição clínica dita depressiva, cuja organização oral se exprime de acordo com a outra modalidade funcional que a caracteriza, quero falar, por oposição à projeção da atividade dita introjetiva.
Nessa eventualidade, que de acordo com Melanie Klein é a mais próxima da posição objetal verdadeira, tudo se passa como se o sujeito, perdendo suas ilusões megalomaníacas e narcisistas de onipresença e de onipotência, constituísse uma primeira relação real e objetiva com o mundo exterior na qual ele se descobriria, em contrapartida, frágil e impotente, dependente, perfeitamente incapaz de afirmar seu ego na assunção e no domínio, no sentido de posse, real dos objetos doravante separados e a conquistar, fundamentalmente diferentes dos primeiros objetos constitutivos da identificação primária. É, ao contrário, na experiência degradante e perigosa da dependência, face ao objeto materno de início e depois simplesmente dos objetos que é percebido em uma vivência fundamental de fragilidade trágica e de depreciação, o novo sentimento de existir que se elabora. Utopia desrealizante do esquizofrênico, utopia no sentido etimológico de ausência de lugar, ou a hipertropia maniqueísta do paranoico, ambas baseadas na recusa do real que escapa. Onipotência do ego, oporemos a vivência depressiva como caracterizada pelo reconhecimento real do objeto como existente separadamente e afundando ao mesmo tempo o sujeito que se vê assim reduzido às suas próprias dimensões no sentimento dramático de sua impotência. Em certos pacientes, é corrente encontrar na sequência de acontecimentos diversos, lutos, fracassos, perdas de entes queridos ou de objetos amados, ou mesmo às vezes ao contrário, satisfação ou sucessos inesperados, um retorno à posição depressiva que acabamos de vislumbrar e na qual, como Freud bem mostrou em seu trabalho intitulado Luto e Melancolia, o prejuízo sofrido pelo sujeito que não pode se resolver e abandonar definitivamente o objeto frustrante o levará num movimento regressivo inverso, caracterizado pela retomada no interior de si mesmo ao modo da identificação por introjeção do objeto mau, destinado a conservá-lo apesar de tudo. Essa identificação contendo o caráter mal da nova introjeção se traduzirá pela coloração afetiva particular da depressão, pela depreciação fundamental, pela tristeza, pelo pessimismo básico e pela ausência de todo o elan vital. Ela se manifestará no palco clínico pelo abatimento psicomotor, pela diminuição da fala e do gesto, pela ideação lenta e pela dor moral. Ela caracteriza com o abatimento físico e a fusão com o objeto mau na morte, o quadro clássico da melancolia. Esse abatimento irá durar, de acordo com o sujeito, um tempo muito variável e ele se resolverá com frequência no movimento inverso, dito movimento maníaco, no qual o caráter penoso da evidência objetal será recusado. Um pouco como na não diferenciação esquizofrênica ou na projeção do mal para fora, do paranoico, encontra-se esse movimento, de certa maneira, na mania, e isso apesar da constituição do objeto como existente real e separadamente, suposta ultrapassagem mágica da dependência objetal recusada. Vividos na excitação e no triunfo maníaco, na alegria borbulhante e às vezes clástica, com agitação psicomotora, fuga de ideias, associações lúdicas, jogos de palavras com débito verbal e gestual aumentado, esses estados maníacos constituem, poder-se dizer, a negação defensiva da depressão. Isso permite compreender a existência nos mesmos pacientes de períodos caracterizados ora pela mania, ora pela depressão, um sendo, por assim dizer, a posição defensiva do outro, realizando o quadro clássico da psicose maníaco-depressiva de Kraepelin. Isso nos explica igualmente todas as variedades possíveis dessa associação clínica, indo do simples quadro de melancolia recidivante, reaparecimento de uma doença tempos após a convalescença de um primeiro acometimento, sem episódio maníaco, com que esses dois extremos, a alternância dita cíclica de uma ou de outra dessas formas patológicas, entrecortadas de episódios de normalidade clínica habitualmente completa. A existência nesses pacientes de uma relação de objeto total já constituído pode explicar, além disso, a possibilidade de cura clínica ulterior, na qual o comércio objetal normal, fora desses períodos de descompensação, permite reencontrar, em certo limite, períodos caracterizados por uma vivência não psicótica, nem melancólica, nem maníaca, e faz justificar pelos autores antigos, para a psicose dita maníaco-depressiva, um prognóstico clínico relativamente favorável. Relações entre desrealização, despersonalização e delírio.
Relações entre desrealização, despersonalização e delírio. Trata-se de noções muito controvertidas em psicopatologia. As confusões são frequentes, com efeito entre despersonalização, desrealização, delírio, fragmentação do ego, clivagem do sujeito, clivagem do ego, clivagem do objeto, clivagem das imagos, e um certo número de dados vizinhos ou avançados no curso das teorias ou dos anos. Clivagem das imagos. Constitui um mecanismo de defesa habitual nos estados limítrofes para lutar contra a angústia da perda de objeto e contra o risco de chegar, assim, ao modo psicótico de defesa por clivagem do ego. Clivagem do ego é um mecanismo de defesa do modo psicótico contra a angústia da fragmentação e da morte. Clivagem do ego é um termo utilizado por Freud para descrever um fenômeno mental que funciona como um mecanismo de defesa, quando há uma divisão de sentimentos, comportamentos, ideias ou de outras manifestações psicológicas inerentes a um indivíduo. Ocorre quando uma pessoa apresenta dois tipos de sentimentos ou comportamentos em relação a uma mesma e única realidade. Clivagem do objeto. Criada por Melanie Klein, a ideia de clivagem do ego a identifica como uma defesa primitiva contra a angústia. Um objeto visado pelas pulsões destrutivas e eróticas é dividido entre bom ou mal, fazendo com que tenham destinos independentes nas projeções e introjeções. Dessa forma, a clivagem do ego participa ativamente na posição depressiva e paranoide esquizoide, incidindo sobre o objeto total. Segundo a escola kleiniana, a clivagem do objeto é seguida da clivagem correlativa egóica em bom ou mal, porque o ego é formado pela introjeção dos objetos. A partir daí percebemos que as ideias de Melanie apontam algumas das indicações feitas por Freud sobre a relação sujeito-objeto. A clivagem do ego está associada com o comportamento psicótico, quando o indivíduo apresenta no âmbito do ego duas personalidades contraditórias e simultâneas, parente à realidade. Passando rapidamente em revista alguns mecanismos psíquicos primordiais em sua ordem regressiva, pode-se considerar sucessivamente que o recalcamento, principal argumento neurótico, situa-se sobretudo no nível do genital. Em caso de fracasso habitual do recalcamento, o ego procura um mecanismo bastante frequente em toda a patologia limite. Capítulo sobre o problema das defesas sobre os estados limítrofes e seus anexos. A clivagem das imagos, ligada a outros mecanismos anexos de projeção, de forclusão, de recusa. Freud disse que assim o ego aceitaria se deformar antes de se fragmentar. Entretanto, se esses mecanismos fracassam, nos arriscamos a ir mais longe nos ataques à integridade do ego, em direção aos processos psicóticos. Esse ego começa por se clivar, por se duplicar, antes de chegar eventualmente à sua última degradação, a explosão, a fragmentação em núcleos esparsos, tendo perdido toda a ligação entre eles. A fase da clivagem das imagos corresponde a uma dupla relação com a realidade. Uma parte da realidade exterior, vivida como positiva e asseguradora, é apreendida corretamente pelo ego, mas uma outra parte da realidade, considerada incômoda, frustrante, inquietante ou perigosa, se encontra ou deformada em um sentido mais reconfortante ou mais ou menos recusada. Eis aí uma atitude muito corrente nos imaturos de todas as idades, mesmo fora eu diria antes mesmo de toda a organização estrutural claramente definida. Uma tal clivagem incidindo sobre as representações objetais pode conduzir a fenômenos de desrealização, com frequência confundidos equivocadamente com a despersonalização. Um exemplo muito típico nos é dado por Freud em sua carta a Roman Holland, um distúrbio de memória na Acrópole. A despersonalização propriamente dita constitui uma operação psíquica mais regressiva ainda. Se essa dicotomia incidindo sobre as imagos não chega a conter a pressão ansiogênica, o ego do sujeito deve ir até sua progressiva fragmentação. Ele chega a dicotomizar a si mesmo. Não é mais somente o objeto externo com o qual é necessário tomar precauções e distâncias, mas o objeto interno, ligado ao narcisismo primário que se encontra pouco a pouco sacrificado, mais ou menos perdido. Se essa perda narcísica vai até uma recuperação fantasmática sobre o corpo do sujeito, nos detemos nos mecanismos hipocondríacos, ou então, se essa tentativa de recuperação fantasmática permanece no nível do próprio psiquismo, chegamos à posição autista. Mas há uma situação, em geral pouco estável, na qual há ainda a necessidade de delírio corporal, nem psíquico, na qual o objeto narcisista foi perdido ou está para perder-se, sem ter podido ainda
sem ter podido ainda obter recuperação compensatória, nem no sentido regressivo pré-objetal, nem no sentido salvador objetal. É o momento da crise de despersonalização. Trata-se como desbover de escapar da situação ansiógena, não se encontrando mais aí, ao mesmo tempo que não comprometendo ainda em demasia a estrutura do ego. Além dessa fase, chega-se à clivagem da personalidade, acentuando-se às vezes até a sua fragmentação completa em núcleos esparsos. A partir desse momento, toda uma parte do ego reconstrói uma neo-realidade fantasmática, mais asseguradora. É o delírio. Desrealização, despersonalização, clivagem do ego, fragmentação e delírio não são senão etapas sucessivas no sentido regressivo de um ego não em simples conflito de manipulação genital dos objetos, como nas neuroses clássicas, ou seja, em um conflito interno consigo mesmo, mas em real dificuldade de contato com os objetos externos e internos. O conjunto de suas representações se encontrando mais ou menos externalizado em tudo o que elas apresentam de demasiado angustiante. A desrealização, nos diz Freud, pode facilmente sobrevir em uma pessoa normal. É uma simples falha do funcionamento mental. Uma parte da realidade se torna estranha à sua própria pessoa, enquanto que a despersonalização corresponde a uma parte do ego que se torna estranha a si mesma. É uma dúvida de consciência. Quando as defesas contra as pulsões, em particular o recalcamento, ou contra a realidade, em particular a recusa, não podem bastar, uma parte das representações pulsionais e objetais precedentemente eliminadas retorna ao consciente, que não as reconhece. É esse o lado estranho sentido pelo sujeito, tanto nos fenômenos de desrealização como na despersonalização. É um abatimento regressivo do ego diante do fracasso das defesas antigas, e o sujeito não ousa mais investir sua libido nos objetos externos, nem em seu próprio corpo, e não pode mais se identificar com um objeto mantido como total. Uma parte do que era interior deve ser vivida como exterior. Nos limites do ego, encontramos-nos muito perto das descrições das crianças em depressão anaclítica, Spitz, 1954, ou das crianças simbióticas, Mahler. Do mesmo modo que a imagem de si mesmo, o sentimento do si mesmo total se constitui na criança a partir do conhecimento do objeto, mais tarde toda dificuldade de reconhecimento, de apreensão, de perda do objeto pode conduzir a um transtorno do sentimento de realidade, desrealização ou do sentimento de si, despersonalização. Entretanto, a despersonalização não é de modo algum contemporânea do delírio, pois o estatuto fantasmático do objeto não é nela ainda totalmente ocultado. O lugar em que deveria encontrar-se o objeto permanece vazio. O paciente sabe, na medida em que é capaz de sentir, que esse lugar se acha desocupado, alucinação negativa. Não iremos concluir esse parágrafo sem distinguir claramente a despersonalização verdadeira, crise aguda operada por um movimento regressivo pré-objetal fantasmático importante, da simples angústia de despersonalização tão frequente nas reorganizações imaturas, ainda inestruturadas do tipo, por exemplo, das diversas variedades de estados limítrofes. Esses dois fenômenos estão ligados aos problemas da perda do objeto, mas o primeiro se situa no nível de uma regressão pré-objetal, enquanto que o segundo permanece, na maioria das vezes, detido em uma dialética oral. A despersonalização verdadeira corresponde a um enfraquecimento primário do narcisismo, etapa de alarme e defesa contra o delírio. A simples angústia de despersonalização assinala apenas um enfraquecimento progressivo e secundário do narcisismo. É sobretudo uma etapa, um sinal e uma defesa no registro depressivo, antes que delirante, o que não quer dizer, por certo, que não se possa passar, eventualmente, da segunda para a primeira série de fenômenos, ou estados limítrofes. O universo psicótico. Sem ser unívoca, a psicose constitui um universo psíquico estranho, incomum e desconhecido. A estranheza, o próprio psicótico pode experimentá-la, em particular nos primórdios da esquizofrenia, em que o insólito se mistura ao sentimento de transformação do mundo. Recamier insiste no fato de que a emergência fora da psicose apresenta igualmente uma fase de retorno ao sentimento de estranheza. Na realidade, o estranho para o psicótico é a maleabilidade habitual do psiquismo humano. Ele lhe escapa fazendo irrupção fora da história individual. A continuidade de sua própria existência não pode tomar corpo senão pelo domínio da novidade, Biswanger, em uma petrificação do tempo cuja forma última é a estátua catatônica. Na neurose, a energia pulsional pode se ligar a uma
interioridade psíquica por intermédio de um sistema pulsão-defesa. Pode-se falar assim de conflitos interiores. Na psicose, as moções pulsionais não chegam a constituir um sistema pulsão-defesa, em função da carência de imagens de identificações. Estas últimas, com efeito, preparam o fundamento, o apoio primordial da intricação pulsão-defesa. Ora aqui, elas são lábeis, pouco confiáveis ou aterrorizantes. Há sempre com efeito uma introjeção de imagos, e isso mesmo no caso da psicose, com a diferença, todavia, de que apenas as mais arcaicas, oriundas da projeção da megalomania infantil, tomam pé sob a forma de um superego sádico e onipotente. Na neurose, o sedimento arcaico está recoberto por um superego edipiano, humanizado pelas imagens de identificações paternas e maternas. Na psicose, as moções pulsionais não são confrontadas senão com o superego arcaico aterrorizante, e nenhum sistema interiorizado pode ser constituído. Há uma verdadeira esquise, talvez a esquise mais fundamental do mundo psicótico, entre pulsões e o que poderia servir de defesas. Também não resta mais que uma solução, a evacuação para o exterior e em ordem dispersa de todos esses elementos, daí o primado dos mecanismos de projeção. É preciso, entretanto, se entender bem sobre as palavras. A projeção neurótica é fundamentalmente diferente, na medida em que há a projeção do conjunto do sistema pulsão-defesa, ou seja, da imagem pré-formada devido ao trabalho de interioridade psíquica, por exemplo, o jogo do policial e do ladrão. Não há nada disso na psicose, na qual a projeção é de saída fragmentada em elementos esparsos, pulsões, superego sádico, vestígios de identificações. Além disso, a projeção é uma necessidade vital, pois não há, como na neurose, um sistema tampão arranjado, permitindo capitalizar a energia pulsional sem que ela se torne, por isso, demasiado persecutória. Assim é preciso opor a história singular do Édipo na neurose, a geografia totalitária da projeção na psicose, e retirar disso todas as consequências. Essa geografia explica o dilema essencial da organização psicótica, como projetar para o exterior sua substância sem perder seu controle, ou seja, sem sofrer uma hemorragia definitiva. O sistema paranoico obtém um certo sucesso na resolução desse dilema, situado na órbita, os produtos de suas projeções sem perdê-los de vista. O controle paranoico consiste, pois, em manter os objetos projetados a uma boa distância, não muito perto, em função do risco de retorno da projeção, que toma a forma de uma perseguição, nem longe demais, em função da perda de substância e da perspectiva de fragmentação efetivamente realizada. Os meios para manter, custe o que custar, essa boa distância não são consideráveis e diversos. Os autores da psiquiatria clássica falavam de fenômenos de barragens, noção que podemos estender para o conjunto dos mecanismos de defesa contra o retorno da projeção. Eles podem consistir simplesmente na recusa a ouvir a fala de outrem, cujas frases são dilaceradas, as palavras fragmentadas, as letras podendo a partir de então cair gota a gota em seu estômago, sem nenhum perigo, ou ainda se encerrar no mutismo e não sair dele a não ser em uma conversa entre terceiros de maneira a escapar ao risco de uma intrusão direta, ao mesmo tempo que supervisionando o desenvolvimento dos acontecimentos. Outros meios mais sutis podem consistir em tomar o sentido figurado pelo sentido próprio, e vice-versa. Enfim, em caso de desamparo, o paciente psicótico pode tentar entupir seu interlocutor, transmitindo-lhe associações loucas, a fim de fazê-lo se perder ou para perturbá-lo. Resnick, 73. Mas o sucesso maior consiste em invadir o corpo do outro, em particular o do terapeuta, e em manipulá-lo do interior pela angústia, que foi nele literalmente injetada. É a identificação projetiva descrita por Melanie Klein. Às vezes os objetos tornados satélites cessam de ser perseguidores e são momentaneamente considerados como bons objetos pelo único fato de seu equilíbrio geográfico, nem muito perto nem longe demais. É o que pode se produzir quando o recém-vindo aparece no ambiente do psicótico e ele é tomado por um bom objeto. O psicótico parece colocar ali seus tesouros, mas rapidamente a situação se normaliza, ou seja, o recém-chegado logo faz parte também dos perseguidores. Os objetos bons parecem ter sido contaminados pelos maus. Desse modo, a existência dos objetos bons não é com frequência senão uma aparência, devido a um equilíbrio momentâneo do sistema.
Em compensação, a dos objetos maus, ou seja, a necessidade do psicótico de se rodear de seus perseguidores, deixa de ser um mistério quando se tiver compreendido que se trata do retorno das projeções que o psicótico deve, de algum modo, manter em segredo. O caráter persecutório das projeções é uma regra, por duas razões já conhecidas. Por um lado, as moções pulsionais são originalmente persecutórias. À medida que o fracasso da domesticação, sedução, que permite as excitações primitivas se transformarem em um sistema amor-ódio, deixa em estado selvagem um quantum de tensão que não deixa de se voltar para o sujeito, de maneira devastadora e aterrorizante. Compreende-se que, face a uma tal situação, a evacuação projetiva seja a única saída possível. Por outro lado, os fragmentos do superego, arcaico e megalômano, introjetados irão reconstruir um mundo persecutório cuja única finalidade vai ser edificar um Deus vingador, ou pelo menos um chefe de gangue todo-poderoso. As outras pessoas do entorno e a população por inteiro não sendo, em definitivo, senão fantoches. Essa é a razão pela qual o psicótico possui um tropismo exacerbado por toda imagem de autoridade. No lugar de escolha de suas projeções megalomaníacas, ele encontra aí a única reconstituição de uma imagem narcisista que, mesmo louca, lhe permite reencontrar uma certa unidade do universo. As próprias pulsões sexuais são igualmente evacuadas, e frequentemente de maneira eletiva, sobre o corpo dos pais ou de seus substitutos, dando uma aparência de laços e de pianos. Minha mãe é uma rebelde, minha mãe é uma puta. O trator é meu pai que vem me violar à noite. Esse vestígio de piano não está mais sob a égide do recalcamento, do qual decorre essa emergência do inconsciente no psicótico. Mas ele não se integra mais na singularidade de um devir individual. Ele cai na generalidade, e não é mais que um cadáver, pois falta a ele o trabalho dos pensamentos latentes, pré-consciente. A erotização das condutas psicóticas latentes ou desocadas, anorexia, bulimia, também não deve ser tomada pela expressão de um conflito edipiano. Trata-se de uma erotização secundária que muitas vezes assume uma forma toxicomaníaca. Apenas um conteúdo visual é às vezes depositário de um traço autenticamente edipiano, voyeurismo, vestígios de imagos infantis. Há, entretanto, projeções que escapam realmente ao registro persecutório são encontradas muitas vezes vestígios de identificações, falsos reconhecimentos. A questão da existência de bons objetos reais se coloca com efeito em certo número de casos, e fala-se então da existência de uma parte sadia. Ela se manifesta essencialmente pela procura de meios de contenção que escapam ao registro paranoico e que apelam para objetos intermediários, até mesmo transicionais. Quer se trate do enquadramento do leito, dos limites da sala de psicoterapia, do invólucro hospital, Resnick, ou simplesmente das vestimentas, das palavras do terapeuta, nas quais o paciente se envolve como com uma coberta, eventualmente da camisa de força, quando ele mesmo a solicita, dos medicamentos ou mesmo de certificados administrativos de internação, quando ele está em saída de ensaio. Trata-se, de fato, por essa contenção de se ajeitar um ego substitutivo externo, ponto de apoio dos vestígios de investigações. Último meio de reconstrução do mundo, o mecanismo de clivagem, permite preservar os bons objetos da contaminação dos perseguidores. Tudo pode ser utilizado para fazer isso, quer se trate da diferença dos sexos ou da distinção de territórios. Os lugares de atividade profissional podem, por exemplo, escapar aos perseguidores, diferentemente da vida privada ou inversamente. Em última análise, a clivagem fundamental consiste em evacuar para o exterior os maus objetos e em não conservar senão um objeto bom, encolhido, cujo último recurso continua sendo, evidentemente, a onipotência megalomaníaca. A esquizofrenia assinala, ao contrário, o fracasso da contenção paranoica e, por conseguinte, de toda tentativa de reconstrução de uma coerência possível no universo. Em face da hemorragia fragmentadora que predomina a megalomania, não possui mais que uma via: a aniquilação, delírio de negação da interioridade psíquica que se projeta em um primeiro momento sobre o corpo,
corpo sem órgãos, dirá Antonin Artaud, sem pulmão, sem estômago, sem cérebro. Porém, essa aniquilação interior é ainda insuficiente. Ela própria é projetada no universo, que se torna, por sua vez, vazio. Tal é o recurso autístico que não tem nada a ver, como Bleuler acreditava, com uma dobra sobre si, mas corresponde, ao contrário, à evacuação mais total, possível daquilo que se arriscaria constituir o embrião de uma existência psíquica, Bleuler acreditava. Tal é o recurso autístico que não tem nada a ver, como Bleuler acreditava, com uma dobra sobre si, mas corresponde, ao contrário, à evacuação mais total possível daquilo. Tal é o recurso autístico que não tem nada a ver com o Bleuler acreditava, com uma dobra sobre si, mas corresponde, ao contrário, à evacuação mais total possível daquilo que se arriscaria a constituir o embrião de uma existência psíquica. Marcha a grandes passos em estereotipados olhos perdidos no vazio, indiferença total ao ambiente. É assim para o autismo, peça essencial da esquizofrenia hebefrênica. Quanto à catatonia, ela representa a última e implacável tentativa do superego arcaico, sujeito vazio, estatuificado, que não tem mais nada a trocar com um universo vazio e morto. Quanto à esquizofrenia paranoide, ela representa uma tentativa abortada de organização paranoica, de onde vem seu nome. Subsistem vestígios delirantes atípicos e fragmentados, mas com frequência tão ricos que escapam do estereótipo paranoico. A conclusão dessa descrição será de 3 ordens, e a cada vez em contraponto da posição neurótica. Suportar a existência de conflitos em seu psiquismo pressupõe uma boa imagem de si mesmo, ou seja, um narcisismo suficientemente desenvolvido. Na psicose, como essa imagem vem a ser falha, é a megalomania, única arma de reserva que assegura o revezamento. A ausência de uma elaboração do sentido edipiano por meio dos avatares da vida libidinal reduz o mecanismo da psicose a prioridade absoluta do econômico sobre o sentido. O simbolismo se reduz a uma geografia das projeções, evacuação e contenção. A ubiquidade do universo psicótico é a aresta central da estrutura psicótica. Por um lado, trata-se de um universo liberado do recalcamento, no qual o inconsciente parece ser posto totalmente cru sobre a mesa. As comunicações sem limite, com os pais mortos há muitos anos, os vizinhos distantes de muitos quilômetros, ou com a lua e as estrelas. O universo fusional. Por essa relação com o mundo, feita de contenção, de negação no sentido da recusa e de projeções esparsas, conduz a um universo completamente fragmentado, autístico ou refugiado em uma paranoia inexpugnável. É o universo vazio. O universo fusional e o universo vazio se correspondem exatamente como o corpo peneira e o corpo sem órgãos, descrito por Gilles Deleuze a partir do universo de Antonin Artaud. A comunicação por todos os meios corresponde à negação de toda comunicação, ao contrário da neurose, em que a castração, mola mestra da finitude, permite a comunicação com o mundo. Prática psicanalítica. A análise de psicóticos foi de interesse vital nos anos 50, tendo começado como uma tentativa de mostrar que eles podiam ser tratados exclusivamente pela técnica psicanalítica clássica. Isso, por um lado, propiciou os estudos sobre os estados confusionais, o narcisismo e as funções cognitivas, bem como significativos avanços na análise de pacientes borderline e estruturas narcisistas. Por outro lado, acarretou inconvenientes pelo fato de que muitos autores tenderam a refugiar-se e a enclausurar-se em uma doutrina rígida e monolítica, centrada unicamente na interpretação transferencialista dos conteúdos das arcaicas fantasias inconscientes. A maior crítica a essa posição pode ser sintetizada nesta pergunta de André Green, 1986. Como se pode, num trabalho como o nosso, trabalhar com a palavra pela palavra, tendo por ambição influenciar algo que não é da ordem da palavra? Aos poucos, a análise de tais pacientes vem ganhando entre nós características específicas e diferenciadas, criadas a partir de um enfoque múltiplo. Apesar da discordância de muitos, eu sou dos que creem ser útil o psicanalista ter uma formação pluralista e eclética, desde que fique bem claro que ecletismo não é o mesmo que sincretismo, ou mesmo que um mero aglomerado de conhecimentos diferentes. Assim, por exemplo,
Seria forçosamente artificial qualquer tentativa de integrar unificadamente a metapsicologia de Melanie Klein e a neurobiologia de Piaget. Os que acreditam neste último não podem conceber que uma criança com menos de 10 meses possa construir fantasias, pensamentos e mecanismos mentais complexos que permitam, por exemplo, o ego manipular uma imagem interna do objeto na ausência deste. A mesma consideração vale para os mecanismos dissociativos e projetivos, sendo que as fantasias sádico-canibalísticas são, neste contexto, entendidas como tendo sido constituídas a posteriori, quando o pensamento desenvolve-se em lugar das experiências sensório-motoras. Como esquema de exposição, vou apontar para as seguintes áreas que na atualidade fundamentam e dimensionam a análise de psicóticos propriamente ditos. 1. Recentes avanços teóricos. Destes, os que vêm merecendo maior relevância são os referentes à indiferenciação entre o eu e o não eu, ao fenômeno da especularidade, ao registro somático, ao alargamento das atribuições das identificações projetivas, aos processos perceptivo-cognitivos, tanto do ponto de vista de autores psicanalistas como os da neurobiologia contemporânea. 2. Valorização da realidade externa, diferentemente do que a técnica kleiniana classicamente recomendava no sentido de priorizar a interpretação dos conflitos do mundo interno, referida a primitivas fantasias inconscientes e aos objetos parciais introjetados, os analistas contemporâneos hierarquizam a importância dos objetos externos reais, relações familiares. 3. Relações familiares. No mínimo, 2 aspectos merecem um registro. Um é o discurso dos pais como um dos modeladores do inconsciente do indivíduo. O segundo é a designação de papéis fixos a serem cumpridos no contexto da dinâmica familiar, como, por exemplo, a atribuição do papel de bode expiatório ou de gênio ou de uma eterna criança. E assim por diante, inclusive a possibilidade de que o papel que foi designado para o nosso paciente psicótico tenha sido justamente o dele funcionar como psicótico, isto é, como portador das partes psicóticas de cada um e de todos do seu grupo familiar. 4. Colaboração multidisciplinar. Cada vez mais os psicanalistas estão permeáveis às contribuições dos epistemólogos, neurólogos, linguistas, educadores, geneticistas e especialmente à moderna psicofarmacoterapia. 5. Tratamento múltiplo. Como decorrência dos itens anteriores, a tendência dos psicanalistas contemporâneos que tratam pacientes psicóticos pelo método analítico é combinar outros métodos alternativos como diversas formas de psicoterapia, grupos de autoajuda, medicação psicotrópica, instituição que proporcione os benefícios de ambientoterapia, o concurso dos assim chamados auxiliares terapêuticos, amigos qualificados, atendimento do grupo familiar e etc. 6. Particularidades da técnica psicanalítica. Sabemos que os objetivos básicos da análise com os pacientes psicóticos são promover a constância objetal interna e a constância da percepção da realidade externa, a integração das dissociações, o desenvolvimento da capacidade de domínio sobre os estímulos resultantes das frustrações, tendo em vista que estes pacientes desorganizam-se diante de situações novas, não estruturantes, a transição do imaginário para o simbólico e a formação do sentimento de identidade. Para tanto, creio que os seguintes pontos são os essenciais. Nos primeiros tempos da psicanálise era inadmissível cogitar uma análise para pacientes psicóticos, porquanto, segundo Freud, os pacientes com neurose narcisista, assim então eram denominadas as psicoses, com toda a libido retirada do mundo exterior e reinvestida no mundo interior, não conseguiam desenvolver uma transferência com o analista, e sem transferência não existiria psicanálise. Desde os descobrimentos de Melanie Klein e de outros autores que se aprofundaram nos estudos relativos ao desenvolvimento emocional primitivo do bebê, sabemos que tais pacientes desenvolvem sim uma transferência peculiar que costuma ser denominada transferência psicótica. É útil diferenciar essa transferência psicótica do que denominamos psicose de transferência, tal como foi descrita por Rosenfield, em 1978, que pode emergir no curso da análise com pacientes não psicóticos. O analista deve partir do princípio de que todo paciente psicótico, por mais desagregado que esteja, sempre tem uma parte não psicótica, a qual ele deve aliar-se.
O passo inicial é, pois, conseguir o estabelecimento de uma aliança terapêutica, sem a qual o restante do trabalho analítico com este tipo de paciente será estéril. Ao contrário do que poderia parecer, é essencial que se mantenha a preservação do setting básico que foi instituído como uma forma de assegurar a indispensável manutenção dos limites da diferenciação dos respectivos papéis. Essa recomendação técnica é particularmente importante na análise de pacientes psicóticos que fizeram uma estruturação da mente do tipo gemelar. Trata-se de uma dissociação com duplicação, em que tal paciente se lança em uma infinita e nunca acabada busca de imagens especulares exteriores, almas gêmeas, que confirmem a sua falsa crença de que não há diferenças de sexo, de geração ou de capacidades entre ele e os outros. As identificações projetivas, que costumam ser usadas maciçamente pelo paciente psicótico, devem ser discriminadas pelo analista em seu tríplice aspecto, como um mecanismo defensivo, como um importante meio de comunicação e como uma forma de invasão fusional e controle onipotente. É comum que esse paciente, durante um longo tempo inicial da análise, faça uma idealização extremada da pessoa do analista, e é importante que a mesma não seja destruída de forma abrupta e muito menos que venha a ser perpetuada, em função das necessidades narcisísticas do terapeuta. É de máxima importância o reconhecimento dos movimentos de resistência contra transferências, como, por exemplo, a formação no paraanalítico de diferentes tipos de conluios inconscientes. Da mesma forma, é importante que se discrimine quando as resistências do paciente representam uma absoluta oposição ao método analítico, ou quando elas servem como um indispensável indicador ao analista de como funciona o ego de seu paciente. Assim, os múltiplos e frequentes actings devem ser entendidos como uma forma comunicacional muito primitiva. Em Freud, corresponde à etapa de representação coisa, no ego, e que se expressam pela linguagem paraverbal da ação. Igualmente, o uso frequente de silêncios longos pelo paciente exige que se faça uma discriminação quanto ao propósito de cada um deles, sendo que muitas vezes uma pausa silenciosa, antes de ser uma resistência de oposição, pode estar significando a necessidade de o paciente ter um espaço seu para pensar. Também as frequentes manifestações psicossomáticas devem ser compreendidas e, se possível, decodificadas como um meio arcaico de comunicação dos primeiros registros do corpo no ego e deste no corpo. Sabemos o quanto os pacientes psicóticos são sensíveis às frustrações decorrentes do reconhecimento das ilusões simbiótico-narcisísticas, assim como pela ausência dos objetos acentuada, neste caso, pela impossibilidade de possuí-los. Resulta daí que tais pacientes tendem a negar e a evitar essas frustrações ao invés de modificá-las, o que se constitui num dos fatores que mais se opõe ao crescimento da mente. O analista deve ter claro para si o fato de que a capacidade de tolerância às frustrações é imprescindível para a formação de símbolos e para a mudança psíquica, a qual implica em uma ruptura com os conhecimentos e o código de valores previamente estabelecidos no paciente. Dito de outra forma, o que propicia o início da simbolização é o psicanalista portar-se como uma espécie de objeto transicional, que faculte ao paciente a sua passagem da díade fusional para a inter-relação triangular, isto é, gradativamente substituir a lei do desejo, mãe, pelo desejo da lei, pai, tal como descreve Lacan. Na experiência emocional do vínculo analítico, o indispensável contato com as verdades nunca deve ser de forma absoluta e nem definitiva, mas sim deve constituir-se em um compromisso com a veracidade, a coerência e a busca de correlação de significados. É de especial importância explorar ao máximo os fatores da realidade externa, a qual pode estar perturbada em uma das áreas, e em outras não. Assim, é preciso levar em conta que no curso do processo analítico, o desenvolvimento da função cognitiva do ego processa-se em 3 níveis distintos. O primeiro é a tomada de conhecimento do paciente quanto ao material, que ele traz bem como ao da sua conduta, especialmente no que concerne a distinção entre a fantasia e a realidade. O segundo nível é o da nomeação, conceituação e juízo crítico deste conhecimento. O terceiro é o da reflexão acerca dos efeitos que este insight cognitivo e afetivo terá em sua vida, ou seja, que ele, da mesma forma que o seu analista, antes do porquê etiológico, valorize sobretudo o para quê existencial. Os aspectos contratransferenciais assumem uma importância fundamental pelo fato de que eles costumam adquirir extensão e profundidade tais que tanto podem constituir-se como uma excelente bússola
comunicador ao psicanalista do mundo interno do paciente, com as suas respectivas necessidades básicas que estão à espera de serem analiticamente preenchidas, como também podem os sentimentos despertados no analista estancar, desvirtuar ou até mesmo deteriorar de forma irreversível o método analítico. São bem conhecidas as respostas contra-transferenciais que se manifestam sob a forma de sentimentos de medo, paralisia, impotência, ódio, confusão, angústia diante dos espelhamentos e etc. Mas vale destacar a possibilidade de o analista vir a sentir em seu próprio corpo as representações intrapsíquicas do paciente psicótico, nos casos em que as identificações projetivas deste resultem de sua extrema necessidade de tocar, emocionar o analista. A atividade interpretativa do psicanalista merece considerações mais alongadas. Inicialmente, creio ser útil fazer uma diferença entre a interpretação propriamente dita, senso estrito, e a atividade interpretativa, senso amplo, a qual abrange ainda mais além da anterior a valorização da realidade externa e da extratransferência, o estímulo a clareamentos, o assinalamento de paradoxos e contrastes, o apontamento quanto às maneiras de como o paciente percebe, pensa, comunica e age, e as respectivas interações entre elas, e a formulação de perguntas, não as interrogatórias, exploradoras, mas aquelas que estimulam a reflexões. Há uma diferença entre as interpretações da transferência e na transferência. Na análise há transferência em tudo, mas isso não quer dizer que todas as intervenções devam visar sempre a transferência. Estamos considerando que a técnica analítica, dentro da indispensável preservação do setting, gira em torno de dois eixos fundamentais, que são indissociados e complementares entre si: a atividade interpretativa e a atmosfera analítica, a qual é determinada em função da atitude interna do psicanalista. Enfatizamos o fato de que essa última ganha em importância em relação à primeira na razão direta do grau de regressão do paciente, mas nem por isso concordamos com aqueles que subestimam o valor das interpretações para os pacientes psicóticos sob a alegação de que o seu indiscutível prejuízo na capacidade de formar símbolos e, portanto, de fazer abstrações e conceituações determina que as interpretações se tornem inócuas. De fato, é preciso reconhecer que de pouco adiantam as interpretações centralizadas exclusivamente nas fantasias inconscientes e muitas vezes sob a forma sistemática do chavão "é comigo aqui e agora". No entanto, as interpretações, obviamente, sem esses vícios, são indispensáveis, pois somente elas possibilitam nomear e dar sentido às inominadas angústias primitivas que o paciente está revivendo ao calor da experiência emocional analítica e que são as mesmas que ele vem experimentando toda a sua vida, mas que não consegue verbalizá-las porque as mesmas formaram-se antes da etapa da representação palavra. Nestes casos, deve ser levado em conta que os pensamentos e as palavras podem comportar-se para o paciente psicótico como se fossem coisas materiais e que, portanto, podem ter o mesmo destino destas, isto é, podem estar aglomerados, dilacerados, expulsos, entesourados e etc. A transformação da experiência emocional intolerável em algo tolerável só é possível pelo pensamento. Por isso, é de grande utilidade prática que o analista localize em qual subestágio da evolução neurobiológica está detida a capacidade de pensar do seu paciente. Da mesma forma, pode-se dizer que o paciente psicótico nunca chegará à cura, sendo que o objetivo do método analítico restringe-se a um trabalho de restituição, razão porque a atividade interpretativa visa a um desenvolvimento cognitivo, ajudar a parte não psicótica do paciente a observar, a pensar e a não fugir das verdades. No entanto, com o paciente psicótico, acima de tudo, é a atmosfera analítica que se constitui como o mais importante fator terapêutico. Cabe ao analista ter uma série de atributos básicos dos quais é preciso ressaltar aqueles que correspondem aos que certamente faltaram na maternagem original do paciente. Apesar da ressalva de que o vínculo analista-paciente psicótico não reproduza de forma rigorosamente igual a relação mãe-bebê, é evidente que existem profundas similitudes entre ambos. Assim, o analista que trata de pacientes psicóticos deve preencher as mesmas funções que uma mãe adequadamente boa exerce para o seu filho desde o nascimento, e que são as seguintes: provedora das necessidades básicas,
contenedora das angústias, organizadora do caos resultante da indiferenciação, significadora, nomear e dar sentido a tudo que se passa com a criança, e modeladora de identificações. Além da ativa participação em partes dessas funções, cabe ainda ao pai da criança ou o analista, na transferência paterna, cumprir o papel do terceiro, isto é, aquele que vai desfazer uma possível perpetuação simbiótica da díade mãe-filho, tão comum nos pacientes psicóticos. É indispensável levar em conta que sempre o paciente psicótico está cheio de vazios e que tais vazios antigos e muito dolorosos costumam ser substituídos por autarquias narcisísticas de autossuficiência ou por estruturas tipo falso self, etc. Dizendo com outras palavras, existe desde sempre uma falta básica, falha de uma adequada maternagem com as consequentes feridas emocionais, de modo que nos pacientes psicóticos predomina a presença de uma ausência. A importância disso na prática clínica consiste no fato de que toda privação que esse paciente sofre, inclusive aquela que não seja inevitável e necessária para o seu crescimento, é significada pelo psicótico como um abandono e, portanto, ele a semantiza como sendo uma vivência de aniquilamento. Igualmente, uma outra importante repercussão na prática clínica decorrente da constante presença da ausência no psiquismo do paciente com configuração psicótica consiste na imperiosa necessidade que o analista saiba escutar as ausências. Os dificílimos sentimentos contratransferenciais que qualquer terapeuta sente em tais situações podem constituir-se para ele como uma excelente bússola empática para captar a comunicação não verbal do paciente dessas suas ausências internas. Da mesma forma, também é indispensável que o analista escute a constante presença da necessidade desse paciente de ser entendido nas suas angústias emergentes mais do que ser atendido na demanda de seus pedidos concretos. Neste contexto, pode-se dizer que a atividade interpretativa e a função continente do psicanalista, aí incluída a capacidade de empatia, constituem um sistema único que vai compondo a atmosfera analítica, a partir da qual aumenta a responsabilidade do terapeuta, pois ele vai sendo introjetado como um novo modelo de identificação e de ressignificação do código de valores de seu paciente psicótico. Uma outra forma de abordar as condições necessárias mínimas que um analista deve possuir para poder tratar pacientes psicóticos é a de realçar aquilo que ele não deve ser. Assim, ele não é o ego ideal do paciente, ou seja, ele não é Deus ou uma pessoa poderosa, mágico, onipotente, etc. Da mesma forma, o analista também não é uma mãe substituta do paciente que nunca o frustre, tampouco é professor, confessor, amigo com vínculos sociais, um representante da moral e etc. O terapeuta não é nada disso, embora temporariamente possa ser um pouco disso tudo. Em relação às interpretações de forma breve, alguns pontos merecem um registro. O pior erro do analista, diz Rosenfield, 1988, é quando ele interpreta todo o conflito transferencial em situações de impasse analítico. Costuma acontecer frequentemente, como sendo de responsabilidade única do paciente. O analista pode estar cometendo uma violência interpretativa ao seu paciente psicótico se ele não levar em conta o nível evolutivo do pensamento deste. Por exemplo, falar em termos ético-científicos ou de elevada abstração para um paciente que só consegue pensar em uma dimensão mágica e concreta. Outro considerável erro técnico é quando o analista põe ênfase exagerada nos aspectos destrutivos do paciente, sem levar em conta a contraparte construtiva dos mesmos. A propósito disso, cabe enfatizar que, sem perder a essência psicanalítica, está plenamente justificada a utilização por parte do analista de uma técnica de apoio, desde que fique bem claro que o emprego de apoio não é o mesmo que dar conselhos, consolo, ser bonzinho, não frustrar ou não estabelecer limites, etc. Pelo contrário, a técnica de apoio exige muita competência por parte do terapeuta, porquanto ela implica na capacidade de o analista conseguir sintonizar com os aspectos construtivos e as potencialidades latentes que estão ocultas e bloqueadas no psiquismo desse paciente, e das quais ele não se dá conta de que é possuidor. Um exemplo banal disso, no curso de uma supervisão, o analista interpretava corretamente os aspectos agressivos e birrentos de uma paciente que se recusava terminantemente a aceitar uma necessária, para o analista, mudança de horário de uma sessão. A situação caminhava para um impasse, que só foi revertido quando o terapeuta compreendeu e apoiou os aspectos positivos da briga da paciente, que estavam expressando a sua necessidade de sair de um estado de submissão crônica que sempre tivera com seus pais, além de experimentar o exercício da importante capacidade para dizer não.
Destarte, é indispensável que o analista tenha claro para si que a assim chamada transferência negativa, quando bem compreendida e manejada por ele, representa ser positiva para o processo psicanalítico. Um obstáculo importante às mudanças psíquicas ocorre quando o terapeuta não percebe as micromudanças do paciente, muitas vezes sob a forma de actings de aparência preocupante ou de manifestações transferenciais negativas, como as acima aludidas, as quais podem estar significando seu começo de independência e também de ele estar começando a experimentar o afloramento de sua contida agressão, assim como a sua forma de amar.